Nossa leitura de hoje, falando mais uma vez, e vamos ler juntos, em Mateus capítulo 7, verso de número 24, diz assim: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como o insensato que constrói a sua casa sobre areia. 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. 28. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Queridos, esse texto é conhecido por muitos de nós, e a minha ideia é construir um pouquinho mais. Vindo para cá, o Senhor falou uma coisa comigo que é comum na nossa caminhada. Por mais que você tenha algum tempo na caminhada cristã, é normal a gente fazer uma reforma na nossa casa, sim ou não? E o que eu quero dizer, nesse período que nós estamos vivendo como igreja do Senhor na terra, de esfriamento, de apostasia, como Mateus 24, 13 diz, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Jesus falou sobre essa questão apocalíptica, ou seja, o ensinamento do fim dos tempos. Ou seja, o que eu quero declarar hoje para nós aqui? O Senhor vai nos firmar na rocha a nossa fé, porque o desejo nosso não é somente falar, ajudar você a entender, amadurecer no ensinamento e fazer com que você pratique para ser abençoado. Amém? Esse é o nosso desejo como pastor, como igreja. A casa aqui representando era uma realidade nos dias de Jesus, que aqueles que detinham a lei, os fariseus, saduceus e outros grupos religiosos, detinham a lei mosaica, e por eles estarem sempre no templo, como a lei vos mandava, sacrificando diariamente, estudando nas sinagogas. Jesus, certo dia, está diante de uma multidão, e alguns deles estão presentes nesse dia. Jesus traz um ensinamento, e era muito normal Jesus ou falar por parábolas quando ele queria falar acerca do reino, ou usar uma analogia, um exemplo de alguma coisa para poder facilitar o entendimento. Amém, gente? E esse caso, a palavra fala sobre duas casas. O principal aqui do ensinamento todo são duas casas. Diga comigo, duas casas. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, sempre vai começar pelos fundamentos. Nenhum de nós começamos a levantar as paredes sem usar o prumo. Tudo começa primeiro cavar fundo, até que encontre um alicerce firme, um lugar sólido, e ali a gente consegue então montar as colunas e edificar aquilo que estamos construindo. No caso, Jesus, ele é tão sábio para nos ensinar, que ele fala sobre essa realidade. Os escribas também eram um dos grupos. Parecia tão justo aos olhos dele a questão do ser herdeiro de um reino, do reino dos céus. E quando Jesus ensinava acerca do reino, ele estava dizendo sobre a questão de ter esse fundamento claro, da prática do que está ouvindo, e fazer isso cotidianamente. Ou seja, eu ouço o ensinamento e pratico já depois que eu ouvir. Amém? E isso é importante. Nós sabemos que, por sabedoria que Deus deu para um engenheiro, para um arquiteto construir uma obra, ela demanda tempo. Então Provérbios também fala, Provérbios 24, 3 diz que com sabedoria se constrói a casa, mas com inteligência assegura ela, ou seja, ela se consolida. E esse texto fala sobre essa consolidação, e eu quero desenhar um pouco mais, você vai entendendo comigo aqui, tá bom? A palavra diz que aquele homem que pratica as verdades do ensinamento é um homem sábio, construiu sua casa na rocha. A palavra fala que todo momento acontece um episódio, e Jesus começa a falar o que acontece contra a casa. Uma violência, alguém pode assaltar a casa, alguém pode então ver os ventos soprar contra aquela casa, a chuva pode vir,
Pode então vier soprar os ventos, bater com violência sobre aquela casa, melhor dizendo, pode haver chuva, transbordar os rios contra ela, mas ela não cai porque ela está na rocha. Ele está dizendo sobre um fundamento de alguém que pratica a palavra de Deus, que independente do tempo que está vivendo, ele continua firme, mesmo assim, passando por qualquer dificuldade ou tribulação. Quem pratica é mais forte do que quem não pratica. O nosso problema é que nós gastamos mais tempo com quem não pratica. E quando a pessoa, você tem que estar aqui hoje entendendo o que Deus está falando. Se você sair daqui e praticar as verdades do Evangelho, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua história. Então esse fato é que a segunda casa é diferente. Esse homem parece ser displicente. Ele não quis cavar tão fundo assim, Aldo. Ele simplesmente falou, aqui tá bom, vamos construir aqui na areia, sem se importar que qualquer estação viesse. Que passamos por estações, sim ou não? Passamos, estamos no inverno, indo para primavera, outono, desculpa, estamos no outono, né? Inverno já foi, e por que está tão frio? Então, voltando para estações, nós passamos por etapa, volta para cá, primavera, verão, outono e inverno, gente, pronto. Então por que vocês estão falando que é outono? Então deixa eu voltar aqui para a pregação. Ou seja, nós passamos estações como o mundo passa. As estações são benefícios para nós. Tem que chover, gente. Tem que ter um período frio. Calor só calor não dá. Nós precisamos entender que Jesus está falando que esse ensinamento, tanto os fariseus, saduceus, aqueles que detinham a lei mosaica, que tinha a responsabilidade do culto, deveriam ensinar as pessoas que o Messias, que era ele, estava ali ensinando as pessoas. Eles não queriam acreditar que Jesus era aquela rocha, aquela pessoa que pudesse colocar todo o objetivo, sua vida de fé. Então Jesus está dizendo, quem dá ouvido a isso, porque se você notar, é um escândalo ouvir isso. Porque a segunda casa, eu falo da imprudência, ele constrói uma casa na areia, ele não teve um fundamento, ele não encontrou um lugar sólido. E aconteceu a mesma estação do que a casa que estava na rocha, ou seja, tanto um quanto o outro passa. O crente mais firme passa a prova, o crente menos firme também passa a prova. Quem está me ouvindo? Nós não somos livres porque estamos dentro da igreja, gente. Nós não estamos livres de passar dificuldades sentimentais, emocionais, financeira, familiar, mas sabendo que se nós praticarmos a palavra da verdade, que é Cristo, na nossa vida, vamos passar por qualquer etapa, porque Ele está conosco, e a nossa casa se mantém de pé nele. Por isso que eu comecei a ler o salmo que lemos. Coloca a minha vida e a sua vida numa rocha mais alta do que a gente, que é Ele. Eu quero declarar, todas as vezes que a gente olha, observa esse texto, olha o 27, para concluirmos aqui minha introdução. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa da areia, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. As pessoas não estão firmes porque não firmaram sua fé em Cristo. Aí, olha o que diz 28. Quando Jesus acabou de pronunciar as palavras, estavam multidões atônitas no seu ensinamento, porque ele não ensinava como os fariseus, nem como os saduceus, e nem como os escribas. Ele ensinava alguém que tinha autoridade. Ou seja, ele declarava palavras de sabedoria e de vida. E é isso que Deus quer nos dar hoje. Deus quer nos dar sabedoria para construir uma vida correta. Chega de você construir uma vida que não tem sentido sem Deus. Nós vivemos uma vida, irmão, achando que Deus vai nos abençoar os nossos planos. Não pede para Deus abençoar os seus planos, pede para Deus guiar você nos planos dele, porque os dele já é mais que abençoado para você. A ideia não é você pedir para Deus vir na sua dificuldade. A ideia é fazer: Deus, participe comigo nas minhas dificuldades. E essa é uma realidade que nós não estamos enxergando. A diferença das duas é grotesca. É o exemplo de uma vida edificada, de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Nós precisamos cavar, buscar todos os dias. Para quê, pastor? Para criar uma fé sólida que passa por qualquer estação, qualquer dificuldade, mas se mantém de pé. E essas pessoas são chamadas como perseverantes. Ninguém vai lembrar de quem parou, é de quem continuou, gente. Quem cria história não é quem para. Quem cria história é quem permanece, é quem persevera.
é quem passa os obstáculos. O melhor casamento não é um casamento de novela arranjado, um casamento de artista, um casamento de reinado. O casamento bom é aquele que dura, passa por estações, mas continua perdoando, amando, perdoando, amando, perdoando, amando. Porque vai criando uma maturidade, vai criando uma confiança. Já passou por dificuldades, já passou por situações mais difíceis do que essa, então já sabe o que tem que fazer. Então continue acreditando que a sua fé é suficiente para você passar essa etapa difícil, se sua casa estiver na rocha. Vamos falar um pouco mais disso. Quem está comigo, diga amém. 1 Coríntios 10, 4 vai dizer: todos beberam da mesma bebida espiritual. Está falando do povo andando no deserto, porque tinha sede, saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Servir Jesus, irmão, é a coisa mais maravilhosa dos nossos dias, porque sabemos quem temos crido. Mesmo passando dificuldade, não dá para ver uma vida sem Jesus hoje. Não dá para ver uma vida sem Deus. O mundo está vivendo as concupiscências da carne, os seus desejos, e certamente será julgado por isso, tanto o mundo quanto a igreja. Quem está comigo? Nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Se você só ouve a palavra, gosta da palavra, mas não lê a palavra, não pratica, não faz, por exemplo, o que é praticar a palavra? Parar de mentir. Não falar para Deus abençoar. Primeiro, não faz dívida que você não consiga honrar. Faz dívida que você consiga honrar. Não adianta fazer 40 dias de monte, 40 dias de quarto, 50 dias de jejum, não sei qual a consagração que você quer fazer, para depois tentar resolver uma coisa que eu e você não pedimos para Deus orientação. Nós saímos fazendo para depois Deus tentar arrumar as besteiras que a gente faz. Por exemplo, você procura um nutricionista para te dar uma orientação, porque você está com a saúde debilitada. Aí o nutricionista desenha a semana inteira o plano de você ter cálcio, ferro, vitamina A, B, C e D e todos os ingredientes possíveis para você ter um corpo saudável, uma saúde. O que você faz? Você começa 3 dias, no 4º dia, 5º dia, aí a gente dá desculpa, porque o mundo fala, tem o dia do lixo. Só que parece que o dia do lixo nosso dura tanto ano, todos os anos, que a gente nunca sai dele. A gente começa uma coisa e não termina. A gente planeja de uma forma errada. Se perguntar para o jovem, olha, você tem um planejamento para 2019? Não sei, porque exatamente não sabe. Se nós vivemos uma vida sem Cristo, nós vamos ter a nossa vida firmada na areia. A nossa casa não tem propósito de estar ali edificada. E certamente quando soprar o vento, vai haver ruína. Mas quando temos planejamento em Deus, em Cristo, perguntando, dependendo dele, certamente a nossa casa está na rocha. Pode soprar o que for, você vai permanecer, porque Cristo foi o que falou para você. Continue cavando até que você ache um lugar sólido. O que falta para a nossa geração é entender. Abra comigo 1 Coríntios 3:10. Vou falar um pouco mais sobre isso. E está comigo, diga amém. Diga comigo: Senhor, firme a minha vida hoje no seu Filho amado. Faça o que for, querido, mas sem Jesus não dá para viver. O mundo diz aí, com Deus ruim, melhor sem Ele. Não é, essa frase não é da igreja. Você acha que é bom? Vai para casa de recuperação igual fui Deus. Vai lá. Vê filhos de pastores que estão lá dentro internados, filhos de obreiros, pessoas de posse, porque os caras não conseguem atravessar um portão sozinho, sem um ajudante do lado, porque pode ser que ele use droga. Eles gritam. A gente olha a casa de recuperação superficial no dia da visita, mas pergunto para você, quando seu filho chegou lá, ou quando a pessoa chega lá, a gente não vê o processo da limpeza. Talvez ele passou madrugada gritando pela droga, gritando, abstinência. E está comigo, sentindo dores de cabeça. E a gente trata trabalhos como esse como qualquer coisa. Graças a Deus que nós fazemos esse trabalho como igreja, amém, gente? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas a realidade nossa não é manter as pessoas lá dentro, mas ver que Jesus pode libertar elas naquele lugar. Porque depois que elas saírem, realmente nós vamos enxergar se a vida delas, enquanto elas estavam sendo limpas na casa de recuperação, estava com a casa na areia ou estava na rocha. Muitos deles não conseguem voltar para o ambiente familiar, vai ter que mudar de casa, vai ter que mudar toda a estrutura para poder acompanhá-los. Quem está comigo, diga amém. Quem vê um drogado usando droga dentro da sua casa, ou tem
sabe o sofrimento de ver alguém que não consegue sair. É ou não é? E o que faz você vir aqui hoje? Cristo. Se você manter a sua fé nele, ele pode libertar seu pai, sua mãe, seu irmão, quem for. Seja de uma depressão, seja de calmante, seja do que for, Deus pode te libertar disso. Amém? Vamos olhar um pouquinho 1 Coríntios 3, versículo 10. Acompanha comigo. Segundo a graça de Deus, olha que Paulo fala: que foi-me dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha, presta atenção. Paulo está dizendo que já existe um fundamento, que nós devemos observar como estamos edificando a nossa fé nele. Nós não temos que fazer uma coisa que Cristo não fez, temos que fazer o que ele fez. Cristo só andou na terra fazendo o que o Pai fez. Amém, queridos? Ele faz as obras que eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. E ele vem, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pergunto para você hoje, da sua fé, quem é o seu fundamento? Seu dinheiro? Seu marido? Sua esposa? Seu filho? Seu trabalho? Tudo isso é perecível, mas se for Cristo, é a única coisa que vai permanecer na tua vida. Nós precisamos observar como nós estamos vendo o nosso Brasil, os poderes jurídico, executivo, legislativo, judiciário, nós vemos que aqueles que têm o maior poder na mão não estão cumprindo com as regras que a nossa Constituição, as leis que eles mesmos colocam, eles mesmos tentam burlar por uma corrupção. Irmãos, os brasileiros gostam, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Você não tem carta, você é crente, está indo para a praia com a sua família. Estou jogando direto para ninguém, então vou mudar. Você está indo para o interior de São Paulo, você não tem carta. Já falei isso na nossa igreja, desde sempre eu uso esse exemplo. E aí, você está lá fiel a Deus, a única coisa que falta é isso. E aí você vê no seu carro da frente uma outra pessoa que não é crente, que está ouvindo Bob Marley, cheio de fumaça no carro, um monte de droga, descendo para a praia, também tem carta. Quem que o guarda vai parar? O crente. E aquele carro que está na nossa frente, tudo zoado, que a gente vê, totalmente corrompível, a gente vê a possibilidade de corromper também o guarda. Não, só dá o dinheirinho para ele e deixa a gente passar. Por que Deus nos para? Deus nos para porque somos filho. Deus nos para porque nós somos filho amado. Ele não corrige quem não é filho. O carro da frente não é filho, você é filho. E o filho tem que andar como justiça, como Jesus andou, testemunhando a verdade, testemunhando a transformação. Não estou falando que você um exemplo básico. Nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus, gente. Pessoas que, tomam o que não é seu, pega emprestado e não paga, e quando vai alguém que está devendo, vai cobrar ele não gosta. Mas quem está devendo é você. Esse é o tipo de mensagem que nunca vai ter glória na igreja. Se alguma pessoa, vamos pular um pouco mais, senão vai ficar chato essa parte, eu quero um pouco mais com você. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, diga comigo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele está falando sobre alguns elementos, alguns mais difíceis de ser arrancada. A prata tem que ter pressão, pedra preciosa tem que garimpar para achar na África. O ouro tem que ser lapidado, como todas as outras pedras preciosas, mas você tem que cavar para achar o ouro, ou a mão no carvão para arrancar o ouro de lá. Mas diga comigo, bota comigo o texto, Stefano. Diga comigo: madeira você acha do outro lado da rua. Diga assim: feno também. Diga assim: matérias fáceis de achar. Sabe o que ele está dizendo sobre essas duas casas? Aquela que cava mais fundo é mais difícil, mas está construindo uma casa de ouro, prata e pedras preciosas. O que está construindo a sua casa na areia está edificando algo lá na eternidade, que é palha, madeiro e feno. O que vai acontecer? Juízo. Volta. A obra de cada um se manifestará na verdade. Quem é a verdade? Cristo.
O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, lembra que eu falei sobre ação, sobre tomar atitudes. Quando nós não praticamos a palavra, nós estamos vivendo, só que nós não estamos percebendo que as nossas atitudes são obras que estão sendo construídas, e certamente um dia haverá um juízo, seja boas ações ou seja más. Amém, gente? E ele diz: alguns estão edificando obras que são ouro, prata e pedras preciosas, outros madeira, feno e palha. Todos ambos vão ser provados no juízo. Tanto a casa na rocha como a casa na areia vai passar pela chuva, vai enfrentar os ventos. Ele está falando da mesma coisa, aleluia. Ele está falando exatamente o que, versículo 14, para a gente entrar. Se a obra de cada um edificou nessa parte permanecer, o que eu disse? Como é que permanece se a casa não estiver na rocha? Por quê? Porque vai ser provada no fogo. Madeira, feno e palha queima rapidinho. Agora põe fogo no ouro, ele fica melhor. Põe fogo na prata, ela purifica. Ah, vocês não estão me ouvindo? Então o que você está passando não é para destruição não, meu filho. Não é para você perecer, é para você permanecer. Não é para sua ruína, é para te aprovar. Quem está me ouvindo? Não é para você se sentir derrotada, é para você ter experiências, porque Deus vai usar isso para arrancar uma multidão desse lugar de luta que você está enfrentando. Você precisa entender que tudo está sendo feito para a glória de Deus, ou não. Só que eu e você temos que ver como estamos edificando a nossa casa. Versículo de número 14. Se a obra de alguém ficou nessa parte permanecer, receberá recompensa, galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Nós vamos ser provados. Por mais que eu e você estamos vivendo uma vida na igreja, Paulo está dizendo: você pode ser salvo, mas as suas obras vão ser provadas do mesmo jeito. Mas do que adianta, querido, eu ficar dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, ofertando, e eu não ser semelhante ao meu Jesus? Eu não amar as pessoas, eu não me importar com quem está morrendo, eu não me importar com quem está sofrendo. Deus está nos chamando para construir obras eternas, obras maiores, recompensas eternas. Nós não trabalhamos por um galardão terreno, nós trabalhamos por uma recompensa do que há de vir, a vida eterna, aquilo que Ele nos prometeu. Se eu só focar nessas coisas da terra, eu vou viver como todo mundo vive. Deus não me chamou só para ter um casamento, ainda que seja bom. Não é bom que a pessoa viva só, não é bom que o homem viva só. Porém, depois que casou, qual é a satisfação? Não, depois que você teve uma casa, depois que você construiu as coisas terrenas, se a nossa alegria só for nas coisas que conquistamos, nós vamos sentir a maior pessoa insatisfeita da terra. Porque o único que pode preencher a alma do homem é a rocha eterna. Você pode glorificá-lo? O único que pode preencher e dar satisfação plena é o Espírito Santo. O único que pode preencher essa pedra, essa falta no seu coração, tem um nome. Diga comigo: Cristo. Volta um pouquinho mais. Diga comigo: Deus quer que eu edifique a minha vida sobre a rocha. Efésios 2:20, escutem, vou correr um pouco mais. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, o próprio Cristo Jesus, a principal pedra angular desse alicerce, nele edifício inteiro, bem ajustado, diga comigo, cresce para ser templo santo do nosso Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sabe por que nossa vida tem que estar na rocha? Para que quando o Espírito nos encher, independente da manifestação, do pulo, do línguas estranhas, do que a gente vê, a atmosfera, ela não acaba quando o culto acaba, ela continua. Que adianta eu saltar, glorificar, fazer campanha, receber o que eu quero, mas não mudar a minha conduta, não mudar a minha postura, continuar dando um cheque sem fruto, continuar um mentiroso, continuar sendo um mau exemplo dentro da empresa, continuar sendo uma pior mãe, continuar sendo um pior pai. Deus não quer isso. O Espírito Santo não vem só para me encher, Ele vem para me transformar. O Espírito Santo vem para fazer morada. Ele não vem somente no culto para me trazer arrepio, chorar ou preencher o meu vazio, não. O Espírito Santo, ele vem para preencher, para transformar, para colocar a semelhança do seu Filho, para que possamos ser exemplo e luz do mundo e sal da terra, meu filho. O Senhor quer trazer essa vida para nós. Isso muitas pessoas vão falar: ah, você é santarrão. Mentira, ninguém é. Você pode
pode estar dentro do quarto 24 horas orando, você vai pecar. Por quê? Porque a santificação é a obra do homem. A santificação é o Espírito que produz em você. Quando separamos para orar, isso é uma forma de obedecer a palavra. Amém? Olha para cá. Se eu e você não se permitir ser transformado, irmão, nós vamos viver como qualquer evangélico do mundo. Aí nós temos um grupo de pessoas grandes afastadas da igreja. Aí você pergunta: o que você crê? Eu conheço a palavra. Você conhece a palavra? Mas você conhece a palavra e está nessa vida? Porque se você conhecer a verdade, ela vai te libertar de tudo. A gente não pode mudar de religião. Cristo não é uma religião, Ele é o Filho de Deus, que morreu por você e para te salvar. Cristo, Ele restaurou nosso relacionamento com o Pai. Nós cantamos aqui, amém? Venha a nós o teu reino. Quem que falou isso? Jesus. O propósito do Espírito é nos encher para nos transformar, para que possamos ser edificados num fundamento que possa passar qualquer situações e nós não vamos ser abalados. Eu profetizo sobre a tua vida. Diga comigo: eu não vou ser abalado, eu vou permanecer. Vou correr um pouco mais já para o final. Tiago 1:22. Tiago 1:22, deixa ali no cantinho isso. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não só simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Olha para cá. Toda pessoa que ouve a palavra e não pratica, ela se ilude, diz a palavra. Você está se iludindo. Você não está vivendo o melhor de Deus para você. Ou seja, praticar a palavra é dar uma resposta naquilo que ouviu. Se você sabe que andar com Jesus é bom, por que você não luta para andar com Ele da forma certa? Você não pode pegar o evangelho e fatiar como uma caixinha de promessa. Quem já viu? Dá vontade de quebrar aquela caixinha, só sai coisa boa. Nunca sai confronto, irmão. Nunca sai mudança. Sabe o que eu amo Jesus? Que independente do meu pecado, Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. E mesmo assim Ele morreu para me perdoar amanhã. Ele te perdoa agora e amanhã. Porque amanhã nós vamos pecar, mas Ele já está lá com o sacrifício. Pega aí. Ele sabe que a partir daqui você vai comer na mesa, vai falar mal dos outros. Ele fala: eu te amo. Daqui a pouquinho, aleluia. Quem está entendendo? Então preste atenção, não é mérito se salvar. Eu e você não nos salvamos. Quem nos salva é Cristo. Nós precisamos tanto dele, por isso que a sua alma só é preenchida quando você vem à igreja. Você não vem à igreja para ser preenchido, é porque nessa casa você encontra Cristo, você encontra a palavra, você encontra o amor do Pai, você encontra a verdade, a instrução para ser liberto. Você sabe, cara, Ele sabe que a gente vai trair Ele menos que Judas. 30 moedas de prata, a gente trai Ele por nada. Olha para cá. Se você continuar mantendo as suas amizades com pessoas que não acreditam em você, você é tolo. Ande com sábios e será mais sábio. Ande com tolo e cairá na ruína. Não precisa ser andar, quer saber quem é o teu Deus? Só andar com você o dia inteiro, ver o que mais sai da tua boca, porque o que você fala sai do seu coração. A boca fala, o coração está cheio. Se você continuar com seus relacionamentos mundanos, você vai cair em ruína. Se você começar a construir uma vida em Deus, Deus vai trazer os amigos dele para você conviver. Deus vai mudar as suas amizades. Pega aí, dá um glória. Deus vai colocar pessoas genuínas que vai te ajudar, não vai te expor. Pessoas que vai abraçar a tua dor, que vai curar você, que vai moldar você e que vai te lançar para frente para o seu propósito. O medo só serve para te paralisar, mas você será uma flecha na mão do Pai. Deus vai lançar você para o teu propósito. Os teus sonhos é reais, não é mentira. Deus vai refazer teu coração. Deus está te dando esperança hoje. Permaneça nele. Tudo passa, meu irmão. O mundo passa, as concupiscências da carne passa, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Dá um glória aí. Por quê? Porque eu não me salvo, pastor. Você parou nessa parte, eu não entendi. Eu e você não nos salvamos, não é mérito. Não adianta dar comida para morador de rua só. Isso é um mérito da graça. Fazemos porque a graça nos alcançou e amamos as pessoas, aleluia. A intenção está correta, após a graça, após você entender que somos miseráveis sem Jesus. Por isso que nós continuamos pecando. Para quê? Para precisar de um Salvador. E Ele veio, Jesus Cristo.
Ele morreu na cruz para salvar eu e você, bando de pecadores que vai trair Ele amanhã, mas Ele diz: eu te amo. Falei de novo, você não entendeu? Ele sabe que você vai trair Ele amanhã. Como? Com um pensamento, com um olhar, com a boca, com a atitude. Ele fala: estou moldando ela, estou moldando ele. Na hora certa eles vão resplandecer a imagem do meu filho. É o Espírito que está produzindo isso, cara. Não é mérito nosso. Paulo fala sobre esses fundamentos. É pessoas que se arrependem, tem uma vida de arrependimento diário, sabe? Sabedoria do homem, irmão, é loucura para esse mundo. 1 Coríntios 3,18. Vou ler com você. Abra comigo se você pode. Tenho 15 minutos para acabar o culto. Já vou acabar. 1 Coríntios 3,18. Põe aqui, Stephanie, por favor. Vamos ler juntos? Presta atenção. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Quando você lê esse texto, fala assim: não entendi. Eu também não entendi. No começo ele fala sobre o mérito de você querer ser sábio aos seus próprios olhos. O provérbio fala muito isso: não seja sábio ao seu próprio entendimento, mas entregue seu caminho ao Senhor. Ou seja, quem guia os passos de um homem, de uma mulher, é Deus. E aí ele fala sobre isso. Olha o 19. Agora vai ficar um pouco mais aplicativo para você. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Quando alguém desenha a planta como um engenheiro civil ou um arquiteto, ele vai precisar de outras pessoas que compõem. Mestre de obra, né? Sim ou não? Especialista com pintura, especialista com madeira, especialista com parede. Pessoas que dominam certas para aquela construção. Ou seja, a construção não é só de um. A construção que Deus está fazendo na tua vida é de muitos, mas a glória é só dele. Deus está dizendo: todas as pessoas que te rodeiam têm um propósito para a tua vida, para moldar você, para melhorar você, para aperfeiçoar você. Ainda que você goste ou não, mas é Deus. Ou seja, todas as pessoas vão construir em você. Eu ouvi a minha infância inteira: o filho da Cida é o diabo, é o demônio, é o capeta, é o Satanás. Olha o Satanás que é abençoado, hein? Porque as pessoas e as nossas atitudes nos repudiam. Sim ou não? É tão ruim ser exposto, é tão ruim ser desacreditado. Quando as pessoas não acreditam em você, o que você deve fazer, meu filho? Foca em Deus, porque é Ele quem te chamou. Quando ninguém mais te acreditar em você, você tem que continuar por uma visão. Deus não te chamou para trabalhar para as pessoas. Ei, Moisés, você fica no monte, cuide da minha lei e da minha glória, ensina o povo, mas separe homens para administrar o problema do povo. A visão do monte é maior do que a da terra. Então o que faz eu estar aqui com vocês é porque eu tenho minha vida firmada na rocha. Eu passo pelos ventos como você. Quem está passando pelo vento, está transbordando aí o rio aí, está batendo contra a tua casa com violência, fica tranquila, meu filho. Deus está fazendo com que a palavra não fique só no fundamento, mas venha para fora. Porque todos vão olhar: olha aquela casa caiu, mas outra está na rocha. Olha aquela casa veio o vento, essa caiu, aquela não. Tem alguma coisa diferente. É o alicerce, é quem manda na tua vida, é quem está no teu casamento, é quem está na tua casa. Olhe para cá. O mundo pode dizer: está difícil, mas na casa do crente vai ter abundância, vai ter fruto, vai ter graça, vai ter glória do Senhor. Quem acredita? Se ninguém estiver vendendo, vai vender a sua casa. Eu profetizo que pode chegar os tempos da vaca magra, mas na nossa casa vai ter o tempo da vaca gorda também. Saiba passar o teu tempo e glorificando a Deus, José. Você pode adorar aí, você pode dar um glória, você pode dar um aleluia. Só queremos a coisa boa, não queremos passar em nada, meu irmão. Mas isso está construindo peças importantes da tua fé. Está compondo. Diga para o seu irmão: está compondo uma canção. Diga assim: na ruína também compõe canção, e as melhores saem da ruína. Sabe a música que a gente canta, que a gente vai cantar hoje no Em teus braços
José. Vai escutar a história da Laura, sem o pai e sem a mãe, perdeu os dois. E no período Deus pega e dá o louvor que te fortalece. Por quê? Porque um dia que aquele que recebeu força na dor, ele vai ser autoridade para também profetizar na dor do outro, que Deus também é com ele. Então passe o que tiver que passar, são experiências que Deus está construindo em você, para ficar melhor, mais puro, mais santo a tua fé. Você pode glorificar? 1 Coríntios 1:25. Para concluirmos, eu tenho 3 textos. Vou ler esse primeiro. 1 Coríntios 1:25. Eu estou ainda nesse quase indo para o final. Diga comigo: a sabedoria humana é loucura. Deus é tão lindo. Diga assim: a fraqueza dele é te amar, mesmo que você seja pecador. Sabe por quê? Todas as vezes que a lei dele condena você, ele vai ter que olhar para Jesus. A lei condena, mas a graça absorve. Então Deus fala assim: vou matar ela porque ela mentiu. Não, mas meu filho morreu por ela. Vou matar ele porque ele adulterou, mas meu filho morreu por ele. Não, você não entendeu. Vou matar. Cadê os seus acusadores, mulher? Porque eu também não te acuso. Vai. Deus está dizendo para você: vai e não peques mais. A lei tem o poder de nos condenar, mas a graça triunfa sobre a lei. Cristo pagou a lei no seu corpo, levando a maldição, a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que eu e você temos paz no Espírito? Porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Você pode dar uma glória a Deus? Pastor, mas ainda não estou vivendo essa paz. Vai viver hoje, você vai ter o melhor sono. Você vai ter a graça do Senhor te acompanhando. Você vai ter certeza que Ele é Deus na sua vida. Vamos ler esse texto? Diz assim, presta atenção, para concluirmos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bom, já passou pela sua cabeça que Deus é fraco? Não, Paulo é louco então. Quem está louco aqui? Deus é fraco? Aí você canta aqui: Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Correto. Mas por que Paulo fala que Deus é fraco? Diga assim: Deus tem uma fraqueza. A minha imagem e a minha semelhança, que é os meus filhos na terra, não estão da forma como estão, como eu gostaria que estivesse. Todos os dias o acusador deles, que é o diabo, vem tentar destruir, matar e roubar a vida deles. Mas os meus anjos não permitem. O meu filho derrama perdão, graça e misericórdia para eles todo dia. A pergunta é: qual é a fraqueza de Deus? Diga comigo: a fraqueza de Deus é Ele te amar, mesmo sabendo que você vai trair. Quem foi Judas? Quando Judas beija Jesus, que ele fala: amigo. Diga para o seu irmão: você pode viver a vida com Deus de uma forma diferente, se você quiser. A fraqueza de Deus é o que Jó falou: ó, eu sei que os planos do Senhor não serão frustrados na minha vida. Eu bem sei que os planos do Senhor não serão frustrados na minha vida. Ainda que a minha carne se consuma sobre a terra, os meus olhos verão o Deus, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. O diabo tenta todo dia destruir a gente. Por que ele não consegue? Porque tem uma proteção divina sobre nós. Tem uma graça prendendo você. De dia e noite, diz o Apocalipse que Ele nos acusa de dia e noite, porque Ele sabe que vai estar só um pouquinho de tempo para Ele ser destruído. Quem está me ouvindo? A fraqueza de Deus é olhar eu e você, sabendo que nós vamos pecar, e falar assim: eu insisto em amá-los, porque meu filho foi entregue para eles. Olha o texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 26. Diga comigo: nós estamos na parte que a sabedoria do homem é loucura.
Olha o 26. Volta para o 25, é 26 mesmo. Irmãos, porque veja, irmãos, a vossa vocação, a palavra vocação é vocare, vocatio, salvação, chamada, chamado, do jeito que você quiser chamar, vem do latim da palavra vocare, ou seja, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha para cá, quando Deus nos chamou, Ele não olhou a condição financeira, Ele não olhou se você morava em Alphaville, Ele não chamou os mais sábios dessa terra, Ele chamou aqueles que eram mais simples, mais nobres, para aceitar aquilo que Ele tinha, a salvação. Olha o que Ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Marcelo adora essa palavra, para confundir as sábias, você e eu. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, eu e você, para confundir com os fortes. Como é que Deus pega um homem que nasce na favela, dá um sonho de ser jogador, além de ser jogador vai ser profeta, vai ser a voz de Deus dentro do jogo, vai ser a voz de Deus dentro da seleção. Ninguém está entendendo? Deus pega um homem simples, iletrado, que não sabe nada, dá a Bíblia para ele dentro da cadeia, ensina ele a ler através da Bíblia. Acontece isso, e através da vida dele, ele entra na faculdade, passa e é advogado. Quem que faz isso, gente? Por quê? Porque Ele te chamou para te capacitar. Quem te escolheu foi Ele. Ele não olhou sua condição, Ele não olhou o quanto você possuía, Ele te amou. Ele te amou pecador, Ele te amou na sua circunstância mais difícil. Essa é a fraqueza de Deus. E nós muitas vezes nos vangloriamos, porque achamos que temos um rei na barriga, como dizem aí fora, e não reconhecemos que o que Deus está fazendo na nossa vida é para a glória do nome dEle, e não para a nossa glória. Para que, como está escrito, volte comigo, Stephanie, o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Diga comigo, eu sou fraco. Deus pega Davi e coloca ele como rei de Israel. Deus pega José, um escravo, para se tornar o governador do Egito. Ah, irmão, explica isso. Ele está falando de mim e de você. Se você ler Juízes 4, as mulheradas, eu acho que tinha que dar um glória. Débora era terrível. Débora era uma profetisa, quase uma senhora de 95 anos, mas cheia de Deus. Baraque era o governador dos dias, sobe até ela e fala assim: olha, eu estou sabendo que você tem uma palavra para mim. Eu tenho, você é um covarde. Você dominou os montes e está deixando os seus inimigos dominar os vales. Sabe o que é isso? Pessoa que só glorifica a Deus quando as coisas estão boas, mas quando está lá no vale, deixa o inimigo dominar. Quando está na dificuldade, quem governa é o diabo, não é Deus. É a dificuldade, é a desesperança, é a depressão. Deus quer quebrar isso na sua vida. Ele vai te colocar muitas Déboras para te encorajar, para falar: desça no vale, lute com os seus inimigos, conquista os vales, não só os montes. Viva os dois tempos. Não queira só as coisas gordas de Deus, as coisas boas de Deus, mas também passe pelos vales. Como Davi escreveu no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está com você, irmão. Sabe qual é a pergunta de Baraque? Eu vou lutar nos vales com Cícera. Vou, mas primeiro eu só vou se a mão de uma mulher for comigo para batalha. Ei, mulherada, cadê as mulheres aí? Bom, os homens sem as mulheres não servem. Como assim, pastor? As mulheres são também o equilíbrio para os homens. Por isso que os que estão solteiros aqui, case logo, em nome de Jesus. Uma só carne, fortalecimento. Estou brincando, case logo não, ore antes. Espere em Deus. 28 para terminarmos, gente. 5 minutos. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, desprezíveis, as quais não são, para aniquilar as que são. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante. Por que a gente está se gloriando? Porque Deus nos dá alguma coisa. Deus não nos escolheu quando a gente era perfeito, quando a gente não era nada. Ele nos escolheu. E hoje, se a gente tem alguma coisa, se chama misericórdia e graça. Diga comigo, o que eu conquisto não é mais importante do que o dono. Diga comigo, o que eu conquisto não é mais importante do que o meu Senhor. Fala de novo, o que eu conquisto não é mais importante do que o meu Senhor.
Porque o seu Senhor escolheu você como escravo e te fez livre. Ele falou: você tem tudo isso, mas está presa. Eu posso te libertar. Meu nome é Jesus. Nenhuma riqueza desse mundo se compara com a misericórdia que Ele tem para nos derramar. Quero terminar num último texto. Ou seja, a sabedoria do homem de nada serve. O que precisamos é ter a sabedoria de Deus. Tiago fala isso. Tiago 1,5 diz: se alguém vos falta sabedoria, roga a Deus, que todos concede liberalmente com grande alegria. Diga comigo: Deus vai me dar sabedoria. Levanta a tua mão. Pai, eu profetizo sabedoria sobre seus filhos agora. Eles vão edificar planos, projetos, sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem na sua vontade. E tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles vai vir sobre a vida deles esse ano ainda. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre eles. Eu quero liberar uma palavra de construção, de inteligência, de discernimento. E tudo que estava travado, vem para a mão deles agora. Em nome de Jesus eu profetizo. Recebe graça, recebe o favor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Para terminarmos, uma pessoa que pratica a palavra, ela é sábia. Tiago 3, abra aqui, Stephanie, por gentileza, último texto, 3:13. 4 minutos eu pedi, 5, eu passou 1. Estou aqui no reloginho para não acabar tarde. Tiago 3:13 diz: quem dentre vós é sábio ou o seu entendido? Ou sábio ou entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão, em sabedoria. Mas se tens amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria, ela tem que ser expulsa da nossa vida. Volta lá o 14. Olha a sabedoria da terra. Diga assim: amarga, invejosa, facciosa, se vangloria, mentirosa e contra a verdade. Alguma coisa está acontecendo na política assim ou não? Imagina, né? Opa, a facção está enorme lá. Só pende para o lado mais fraco. Os fortes estão saindo só soltos aí na escondida, ou estão tentando soltar. Essa é a sabedoria que luta contra a verdade. Quem é a verdade, gente? Cristo. Diga comigo: conhecereis a verdade libertará de uma vida mentirosa. A sabedoria do céu é diferente. Pula para 16, Stephanie. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tem isso dentro da sua casa? Se tiver, está explicado por que as pessoas estão perturbadas. Espírito de facção, ou seja, ninguém pensa em ninguém, cada um por si. Se existe perturbação dentro da nossa família, é porque esse espírito vai embora hoje. Eu profetizo que vai vir um espírito de unidade, vai vir um espírito de graça. Essa sabedoria agora, 17, que tem que estar sobre nós, mas a sabedoria que vem do alto. Levanta a tua mão. Primeiramente diga assim: pura, pacífica, equilibrada, tratável. Diga comigo: toda pessoa que não quer ser tratada não tem a sabedoria de Deus, Marcelo. Toda pessoa que foge do confronto porque não quer ser pastoreada, não quer ser tratada, não é discípulo, não é sabedoria. O que nós estamos fazendo com as nossas igrejas, o que nós estamos fazendo do nosso evangelho, que é assim que eu chamo, quando você se autopastoreia, é o seu evangelho, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é tratar, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade. Amo esse, mas esse não. Vou ali, mas não colo lá. Falo com essa, mas não falo com aquela. Quem é que faz isso? O diabo, irmão. Mas isso está dentro da igreja, sim ou não? Ou você acha que todo mundo que está sentado no meu ouvido é santo? Nem eu sou, irmão. É esse sentimento que Jesus quer tirar de nós. O último. Volta 17. Diga comigo: sem hipocrisia. Essa hipocrisia que tem que sumir da nossa vida para sempre. Eu profetizo que ela vai ser chutada para o inferno hoje.
ela nunca mais vai voltar para a nossa vida. Nós vamos ser reais, gente. Nós vamos ter toque, coração, paixão pelas pessoas. Nós vamos lutar um pelos outros, mas não sozinho. O Espírito vai gerar isso, o Espírito da unidade, o Espírito da paz, o Espírito da mansidão, o Espírito que é o fruto, vai vir o amor dele para nos unir de novo. Aleluia. Você pode adorar o Senhor? 18, tem 18. Olha o que diz: ora, o fruto da justiça semeia mas os que exercitam a paz não pode ficar sobre você, porque ela é uma bênção. Quer que eu te prove? Diga comigo, só de ter paz já é uma bênção. Ela vai vir hoje sobre vocês. Jesus falou em Lucas 10:5: quando chegares numa casa, diga: a paz esteja sobre essa casa, e a bênção da paz. Diga comigo, só de ter paz já é uma bênção. Então não é ter porta de emprego que é uma bênção, não é ter casamento que é uma bênção, é só de ter a paz que o mundo não pode te dar. A paz que há em Jesus Ele vai te dar. Pode aplaudir e glorificá-lo. A paz que está em Jesus que Ele quer te dar. Mas você vai fazer um exercício com ela. Fica de pé comigo.